Olá, saudações, irmãos queridos, que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. E pedindo licença mais uma vez para adentrar o lar de cada um que esteja nos vendo, hoje nós trouxemos do livro Pão Nosso, do apóstolo Paulo, que nos orienta numa epístola aos Hebreus. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Então, está em Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. E nos diz assim: a orientação é de Paulo e as explicações são de Emmanuel. O conselho da exortação recíproca. Exortação quer dizer aconselhar, orientar. Diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Então, o que é que nós podemos fazer no dia de hoje, particularmente, das nossas possibilidades, dos nossos recursos perante nós mesmos, perante a vida, perante os nossos irmãos? Acreditam muitos, diz Paulo, que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes, ou seja, caprichosos, nervosos, insistentes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Então, isso nos lembra que os exemplos falam mais alto do que as palavras. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levanta sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Porque às vezes a gente quer impor a nossa opinião e acaba mesmo se tornando um duelo verbal, um duelo mental. Convites e aconselhamentos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Então, como sempre nós aprendemos, o exemplo vale mais do que 1000 palavras. E essa orientação no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, elas devem ser firmes, porque estaremos também nos educando a nós mesmos, através da nossa vigilância, e que nós tenhamos um comportamento adequado com aquilo que a gente entende e aquilo que a gente passa para as pessoas, mas que seja o nosso comportamento, as nossas atitudes, realmente o que vale mais do que as palavras. E essa orientação também nos lembra com relação a famílias, no tocante à educação dos filhos, dos jovens, das crianças. Tutores, pais, educadores que exigem uma postura, um comportamento adequado das crianças, das quais estejam sob sua responsabilidade, mas que eles próprios não fazem o que falam. Exigem que os jovens, as crianças tenham um comportamento determinado, educado, mas eles mesmos não conseguem se manter naquela mesma linha de orientação. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho da elevação. Então a nossa conduta já estará sendo um espelho, um exemplo, para que aqueles que a gente gostaria de atingir, de orientar, de auxiliar, possam ter de modelo. Pelo menos em pequenas coisas, que é como a gente conseguir.
É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Tenho muita simpatia pelo apóstolo Paulo, a história dele é belíssima. Então, é um testemunho diário, nos vigiar e procurar nos manter naquela linha de comportamento evangélico. Somente por intermediário desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Isso também nos reporta a nossa reencarnação nos nossos dias que passam. Então, queridos irmãos, é com alegria que nós deixamos essa mensagem, desejando de todo o nosso coração que possamos realmente ser felizes, fazendo aos outros felizes, seguindo as orientações do Mestre Jesus e pensando que por que estamos aqui? Qual é a nossa missão conosco mesmo? Um grande abraço, fiquem com Deus. As nossas preces e vibrações para todos os irmãos necessitados, os que se encontram em aflições, nos hospitais, nas prisões, os nossos irmãos andarilhos que andam pelas estradas, a todo aquele que necessita de apoio, que possamos, ao elevar o nosso pensamento ao Pai, pensar e abranger todos esses irmãos necessitados de carinho, de uma prece, de um pensamento de paz, um pensamento de luz, um pensamento fraterno. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.